Olá pessoal, vamos falar um pouco mais de neurociências. Vamos falar no sono, algo que é comum a todos nós, né? O que a neurociência pode falar do sono? Sob uma base neurocientífica, não se pode falar nada que não haja no corpo humano que não seja do ponto de vista dos neurônios e das sinapses. Toda a nossa base neural. Os neurônios e as sinapses, que são os encontros, as comunicações de neurônios com outros neurônios, e assim a comunicação de 86 bilhões de neurônios. Para início, nós somos regidos biologicamente por um ritmo circadiano. Circa de círculo e de ano de dia. Então há um círculo biológico, há um ritmo circadiano durante dia e noite que acaba nos regendo e regendo também os animais. Isso é bem interessante porque passa pelo efeito da luz. Não sei se já aconteceu de você conversar com algum oftalmologista, por exemplo, né, cuida dos olhos, da questão dos olhos, e ele dizia assim: olha, evite olhar a luz azul antes de dormir. E a gente pensa que é somente a luz azul do ponto de vista azul mesmo, mas a física vai explicar o encontro das cores e que na luz branca nós temos também a cor azul. Então esse efeito da luz ele vai ser bem importante porque vai nos dar um certo prumo ao nosso organismo. Dois hormônios que são interessantíssimos nesse processo, a melatonina e o cortisol. O cortisol, muito conhecido, né, como o hormônio do estresse, do mau humor, é verdade? É. Mas nós precisamos de uma boa dose de cortisol também durante o nosso dia, durante a nossa vigília, para que o nosso corpo funcione, para que tenhamos atividade. Já a melatonina tem o efeito contrário. Quando o nosso cérebro percebe o escurecer do dia, o escurecer do dia entrando para a noite, né, ele vai liberando aos poucos a melatonina, a substância no nosso cérebro. É bem interessante porque passa pela glândula pineal, fica mais ou menos aqui, ó, esse percurso aqui do nosso cérebro, lá no meio do cérebro. E essa glândula pineal ela vai liberar esse hormônio, entendendo que é hora da gente passar a se acalmar um pouco, né, para cairmos no sono mais adiante. Enquanto que o cortisol ativa o nosso dia a dia. Nós temos o ciclo do sono, é bem interessante. São 5 os estágios do sono. Num primeiro momento, um primeiro estágio que leva entre 4 a 5% do tempo, nós temos o sono leve. O sono leve é bem interessante porque a nossa atividade muscular ela acaba ficando mais leve. E aí vão acontecer naturalmente algumas contrações musculares. Num segundo estágio do sono, que leva entre 45 a 55% do tempo, a respiração e as batidas do coração, elas acabam sendo um pouco diminuídas. Temos um terceiro estágio do sono, o sono profundo, que vai levar entre 4 a 6% do tempo total. Nesse estágio, o cérebro começa a gerar as ondas delta, o que é bem interessante. Para mais adiante, nós vamos perceber aqui, num quarto estágio, que leva entre 12 a 15% do tempo total, um sono bastante profundo. E essa espécie de sono, que é o último estágio, de 20 a 25% do sono total, que é o REM, é uma sigla de uma palavra em inglês, que quer dizer Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. Nesse estágio, os nossos músculos, eles se acalmam totalmente, enquanto que os nossos olhos têm mexidas rápidas. Daí vem o nome, Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos. É bem interessante porque todo esse processo, ele é observado através da polissonografia, né? Nós vamos ter através da ressonância magnética, dos eletrocardiogramas, também nós vamos perceber essas situações
do cérebro. Eletroencefalogramas, no caso do cérebro. Mais adiante, nós temos aqui, ó, é nessa fase do sono, na fase REM, que nós temos os conhecimentos sedimentados. Tudo aquilo que nós aprendemos durante o dia, vejam que entra a questão do aprendizado, vai ativar também a memória. Tudo aquilo que nós aprendemos durante o dia, se nós tivermos um sono bom e chegarmos a essa quinta fase do REM, ou sono REM, como se fala, nós vamos sedimentar, solidificar esse conhecimento. Então, aquele momento que a gente pensava que o cérebro estava parado, pois o nosso corpo está descansando, ele está em alta rotatividade, solidificando o conhecimento e a aprendizagem. Aqui nós temos, rapidamente, de forma bem superficial, 10 dicas para um bom sono. Um horário regular, porque o nosso cérebro ele funciona em padrões. Então ele tem dificuldades de modificar esses padrões. Isso também vale para a hora do sono. Um horário regular que você possa dormir, que você possa acordar. Se não puder ser preciso esse horário, devido a estudos, devido a trabalhos, devido a outros afazeres, mas que você tente manter uma média nos dias. Ir para a cama somente na hora de dormir, o que vai ajudar muito. Você está condicionando o seu cérebro de que naquele instante você vai dormir, você vai para o seu descanso noturno. Ambiente saudável, bem natural, né? Já pensou, você vai para a hora de dormir, aí de repente tem um som muito alto, tem uma luz acesa, tem algo que incomoda? Enfim, eleja um ambiente saudável para a sua hora de dormir. Não utilizar álcool em exagero ou momentos antes de dormir. Obviamente pelas substâncias que o álcool depreende em cima de nós, pelo estimulante, né, pelo que estimula o nosso organismo, o álcool, então não é aconselhável. Da mesma forma, evitar o exagero em café, chá e refrigerante. Não é que você não possa, é que você deve evitar o exagero, justamente pelas questões estimulantes das substâncias. Uso de medicamentos sem orientação médica. Evite, jamais faça isso. Jamais faça isso. Sem orientação médica, nós não vamos ter a quantidade necessária dos fármacos que possivelmente o nosso cérebro precisará ou não. Talvez ele nem precise. Talvez seja uma questão de ajuste. Então, se você acha que precisa da ajuda de fármacos, consulte o seu médico. Atividades físicas regulares, mas não muito próxima à hora de dormir. Por quê? Porque o cérebro vai entender essa continuação do trabalho, da sua atividade física. E naquele instante o seu corpo precisa descansar. Jantar moderadamente e não muito próximo à hora de dormir. Aí pela questão estomacal, pela questão intestinal, né, do trabalho de digestão que vai realizar o seu intestino, óbvio que você vai evitar um jantar exagerado e muito próximo à hora de dormir. Outra questão, não levar problemas para a cama. É um desafio, né? Para todos nós, porque nós temos nossos problemas do dia a dia, da casa, do trabalho, das contas, das doenças do mundo, momento de pandemia, mas é aconselhável que nós consigamos. E de que forma a gente vai conseguir? Não sei, da forma como você acha ou consegue deixar um pouco de lado os problemas. Atividades repousantes e relaxantes e, obviamente, após o jantar, um bom descanso, quem sabe um bom livro, uma meditação para o seu descansar. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado.